Vê os stories do Igor Job. Como assim, cara? Do nada? Pesadelo Nickelodeon. Quanto tempo tem esse vídeo aqui, hein? Nickelodeon. As suas séries favoritas de TV escondiam um terrível monstro. Acho que eu já assisti um Dan vídeo sobre, mano. Schneider. A gente já assistiu separado. You can get juice from a potato. Did that air on Nickelodeon? Come on! Give up the juice! Dan Schneider foi o produtor Vixe, mano. Isso aí vai pesar o clima. É bizarro isso daí ver. dos maiores sucessos infantis da televisão dos anos 90 e 2000. Nickelodeon. iCarly, Drake e Josh, Kenan e Nickel, O Show da Amanda, Sam e Cat, Brilhante Victoria, Zoey 101 e por aí vai. E agora, Vou te falar quais que eu assisti e quais que eu não assisti. dos anos 90 e 2000. iCarly, Assisti. Drake e Josh, Assisti pra caralho. Kenan e Nickel, O Show Assisti pra da caralho. Amanda, Sam Nunca assisti na minha vida. e Cat, Nunca vi, Brilhante eu acho. Victoria, Cara, eu já vi uns take, mas não lembro. Zoey 101 e Nunca por também. aí vai. E agora foi exposto em um documentário. Em Quiet on Set, o Drake Bell relata que ele foi violentado por um homem que trabalhava na Nickelodeon nos anos 2000. Esse homem trabalhava junto do Dan Schneider, o Brian Peck. Actually assaulting me. I froze and was in complete shock and had no idea what to do. Mas quem que é Dan Schneider? Quem que é Brian Peck e o que é Quiet on Set? Quiet on Set, ou Silêncio no Set, é uma série documental de investigação que expõe toda a podridão que era a televisão nos anos 90 e anos 2000 na Nickelodeon. E ela mostra que em cada uma das séries produzidas pelo Dan Schneider, alguém saiu traumatizado. Como por exemplo, em iCarly, Janet McCurdy saiu traumatizada. Brilhante Victoria, a gente teve algumas polêmicas envolvendo a Ariana Grande, Zoey 101, Alexa Nicholas e agora Drake e Josh, o próprio Drake Bell. Caralho, mano. Dan Schneider colocava Eu sei que já tem tempo isso aqui, mas esse cara tinha que ter sido preso, mano. adultas e nojentas nos seus programas infantis. In another video, Ariana is pouring water on herself in what seems like a very manner, and people started saying this feels inappropriate for children. Roteiristas que trabalharam na Nickelodeon relatam que o Dan Schneider pedia massagens em troca de produzir os episódios que eles escreviam. It asked me several times to massage him in the writer's room and in the studio. And he would say things sometimes like, can you please give me a massage? I'll put one of your sketches in the show. É sério, tem muita podridão, tem muita coisa nova e muita coisa chocante que a gente vai comentar hoje nesse vídeo Galerinha do YouTube, deixa o like aí agora, hein? 1, 2, 3. do Projeto Corneta. Então já pega o seu celular, porque eu acredito que esse é um vídeo muito legal de você assistir na TV. Compartilha ele aí no seu YouTube da televisão e vamos falar da podridão que eram os bastidores da Nickelodeon. Porra, eu assisti a Zack Code também. Zack Code era legal, mano. E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Jusinski, eu sou autor e eu adoro esses assuntos que envolvem Hollywood, bastidores. Então eu sei que vai ter bastante gente nova que tá chegando aqui no canal e até mesmo gente da antiga que vai estar chegando. Cê é e vai louco, tá cara. se Estados Unidos é perguntando, loucura, "Mas eu já não mano. vi esse Estados vídeo Unidos é antes?" loucura. Você já não falou do caso da Nickelodeon? loucura. Falei, mas vai fazer 4 anos que a gente comentou desse assunto aqui no Projeto Corneta. E na época eram muitos rumores, sabe? Eram muitas especulações e tinham coisas que não estavam era confirmadas Disney, cara. ainda. E agora Tá, a mas gente eu não gosto, tem mano. rumores, Tipo, a gente tem Zack afirmações, Code eu acho sabe? legal. As pessoas que sofreram gravaram um documentário junto com a Discovery pra expor esses bastidores bizarros da Nickelodeon. Tanto que o próprio Dan Schneider, que é um dos acusados de má conduta, teve que fazer um vídeo pra se pronunciar, pra falar toda a experiência dele na Nickelodeon. I'm embarrassed that I did it then. Eu estou I envergonhado apologize dessa to empresa, anybody desculpa, that I coloquei ever em put in that situações situation. desconfortáveis. Então, mesmo que a gente tenha falado disso Ah, uma vez, há toma, 4 anos atrás, tem muito conteúdo inédito, sabe? Tem muito material novo aqui. E é que nem eu falei, sabe? Eu gosto muito de pesquisar e fazer roteiros de vídeos assim, colocar essa eles luz às toda vezes branquinha demoram aqui, né? mais, né, do que eu espero, porque tem muita pesquisa, tem muita notícia, tem muita fonte, tem muita gente falando e é difícil fazer vídeo assim, galera. Então, provavelmente esse vídeo... Mano, se então é um vambora projeto pro com vídeo? bastidores dos
filmes Então aí bora dentro, pro ele vídeo? muda a máquina Então do vambora tempo. pro vídeo? Não, você pode cor branca, Caralho, então bora pro vídeo? Dan Schneider é provavelmente a pessoa mais importante por trás de toda essa história aqui. Em 2018 rolou um movimento Me Too, aonde vários artistas, né, várias pessoas que trabalharam em produções de Hollywood vinham a público expor alguns abusos, né, alguns assédios. E nessa época de 2018, a Nickelodeon ela afastou o Dan Schneider e não falou o motivo. Mas as pessoas começaram a especular que era porque ele tinha má conduta dentro dos sets de gravação. Só que até então ele não tinha se pronunciado, ele não tinha dito nada. Esse cara começou a trabalhar na Nickelodeon lá nos anos 90, onde ele trabalhou na produção do All That e também no Show da Amanda, que foi o programa que inclusive... Essa menina não é aquela que a gente assistiu ontem? Ontem ou antes de ontem, que ela tá meio doidona? Inclusive, alavancou a carreira da ex-atriz Amanda Bynes, né, que enfrentou um monte de trauma, problema com drogas, a gente já vai falar dela. Só que as séries mais famosas que ele Ela produziu mesma. eram o Drake Josh, iCarly, Brilhante Victoria e a menos popular é a Zoey 101. E em todas essas séries, como eu disse antes, alguém saiu traumatizado. Em iCarly a gente teve a Janet McCurdy, que ela largou a atuação e ela até escreveu um livro, né, onde ela expõe o criador, ela não cita o nome, mas ela expõe. Ela fala que ela sofreu muitos abusos, ele era um cara muito explosivo. E ela também agradece que a mãe dela morreu, porque ela só trabalhava na atuação por conta da mãe dela. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Trabalhei com Alexa Nicholas, que produtora abusiva. trabalhou no Zoey 101, ela também expõe o Dan Schneider nesse documentário, né? E ela fala que ele era nojento, que ele escreveu uma personagem completamente sexualizada, quando ainda ela era uma pré-adolescente. You were exploiting children for Nickelodeon. Do you think the children in that situation would ever feel that they could tell you that they were uncomfortable? You would fire them. Remember what you would say to people? What did you tell Jeanette O que McCurdy? você disse pra Janet She'd be McCurdy? working at Ela estaria Yogurtland. trabalhando na loja de If it iogurte. wasn't for you. se não E fosse por agora você. a gente teve o Drake Bell, do Drake Josh. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem violentou o Drake Bell foi o Dan Schneider, o produtor das séries da Nickelodeon. Não foi o Dan Schneider, foi o Brian Peck. Quem é Brian Peck? O Brian Peck Jack! era o orientador de diálogos das séries da Nickelodeon. E o Drake, ele disse que conheceu o Brian Peck quando ele começou a atuar na segunda temporada do Show da Amanda, que era uma série que o Dan Schneider produzia. E acontece que o Drake Bell, ele precisava ir constantemente pra Califórnia, lá Los Angeles e tal, pra gravar o Show da Amanda, porque ele e os pais, eles não moravam lá, então era uma locomoção muito cansativa e também muitas vezes muito cara. E como ele tava no começo da Ó, aquele caminho do GTA. a carreira, acabava que nem sempre compensava você ir e voltar, ir e voltar. É nesse momento então que o Brian Peck entra na história. O Brian Peck, como ele era o orientador de diálogo e trabalhava na Nickelodeon, ele já morava na Califórnia, já morava em Los Angeles. Por conta disso, o Brian Peck ofereceu a casa dele pro Drake ficar morando, enquanto ele estivesse filmando a segunda temporada do Show da Amanda. O pai do Drake não gostou muito disso, né? Ele até falou que ele achava muito estranho um cara que trabalha numa emissora tão grande como a Nickelodeon, tá oferecendo a casa pra um menor de idade ficar dormindo, ficar morando. E aí acabou que o pai do Drake decidiu aceitar, porque a mãe do Drake Bell também já tinha aceitado. E isso seria bom financeiramente pra família. E aí é nesse vídeo que o Drake conta, né, que ele relata como que ele acabou sendo violentado pela primeira vez. Né, porque não aconteceu somente uma vez, foram várias vezes. O Drake decidiu tomar uma atitude e tentou se afastar desse Brian Peck. O Drake, ele tinha 15 anos na época, e aí ele ia começar a trabalhar na série Drake Josh, e esse Brian Peck iria fazer o teste para ser o pai da família do Drake Josh. Ou seja, ele estava obcecado no Drake. We ended up having to reshoot the pilot for Nós Drake and íamos Josh. filmar o piloto de Drake e And Josh. Brian was E Brian trying estava to pedindo get pra que eu me fosse- to convince convencer o Dan that ele deveria ser o pai do he should programa. be the dad on the show. I was like, that is not gonna happen. O Drake, na época, não queria contar pra ninguém, porque ele acreditava que se ele relatasse isso pra alguém lá da produção, ele perderia o emprego dele, porque ele tava no começo da carreira e era muito difícil chegar onde ele chegou. E se ele expusesse um cara que é do alto escalão lá da Nickelodeon, ele poderia perder irmão. todas as suas oportunidades. Mas acontece que o Drake decidiu contar pros pais dele, e os pais dele denunciaram o Brian Peck. E em agosto de 2003, o Brian Peck foi preso. Muita gente na época defendeu ele, dizendo que essa denúncia era falsa, mas
mas depois comprovaram que, na verdade, não tinha nada de falso nisso. Mesmo após a denúncia e a comprovação do que aconteceu, Brian Peck ficou preso por só 16 meses. Ele ainda depois foi contratado pela Disney para trabalhar na produção de Zack e Cody, só que o Disney Channel disse que eles não sabiam desse histórico do Brian Peck, e aí ele foi demitido logo em seguida. Vixe. Tá, mas o que o Dan Schneider tem a ver com isso? Bom, o Dan Schneider... Sabe pior que esse cara, ele tem uma cara meio exótica, hein, mano? Ele foi acusado de má conduta, de assédio e diversas outras coisas dentro da Nickelodeon. Isso quer dizer que ele colocava crianças em situações de risco. Ele fazia piadinhas machistas e às vezes até piadas sexuais, pedia massagens para as funcionárias dele em troca de favores. It asked me several times to massage him in the writer's room and in the studio. Cara, é muito Jack, mano. Eu emotionally não lembro de abusive nenhum episódio que tinha essas paradas meio bizarronas assim, não. producer. I did not feel safe around Dan Schneider. E foi só depois de 6 anos que o Dan Schneider Claro, se uma pronunciou baleia dessa também tem como que não... sobre isso. Practical jokes that went too far, and that was wrong. And that was because, you know, I was an inexperienced producer, I was immature, wouldn't happen today, but I'm just really sorry it happened. E na verdade é até estranho ele ter demorado tanto tempo para se pronunciar sobre um assunto tão sério como esse. Ele fez um vídeo onde ele relata todo o sentimento dele pelas vítimas, né, que sofreram disso, e também pede desculpa para as pessoas que ele fez mal. Então o Dan Schneider não foi acusado de violentar o Drake, mas isso não significa que ele não foi acusado de outras coisas. E é aí que outras pessoas, outras atrizes, roteiristas e pessoas da produção entram nessa história. Janet McCurdy, que fazia Sam do iCarly, todo mundo já tá sabendo que ela parou de atuar, ela não... Cara, eu vou te falar, eu shippava ela com... Fred, velho. Porra, shippava é uma palavra meio forte, né? Que os vagabundos que shippam, eu já vou te falar logo. Eu shippo já não existe, né? No nosso linguajar de manos. Mas eu torcia para que os dois davam certo. Voltou pra nova temporada do iCarly e ela disse que ela trabalhou com um produtor muito abusivo, né? Ela chama ele de o criador, ela não cita o nome dele, mas a gente sabe que ela tá se referindo ao Dan Schneider, né? Que é o cara que produzia as séries da Nickelodeon. E ela fala que ele era explosivo, que ele gritava, que ele queria ter a voz da razão, né? Por exemplo, as crianças, como elas eram crianças na época, estavam cansadas e ele queria mais trabalho, sabe? Tinha que terminar a carga horária. Ele agia mais ou menos como Hollywood nos anos 30, anos 40, onde não existia regras de limite diário de atuação. Dan is the kingmaker. He is the one who is deciding who gets a spin-off, who gets the most lines. If you are on Dan's bad side, you kind of could kiss your career goodbye. A Janet McCurdy, ela fala no livro dela, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que ela parou de atuar principalmente por conta da mãe dela, né? Porque a mãe dela obrigava ela a atuar, mas também por conta desses abusos que ela sofria no set de gravação. Ela diz que o criador incentivava ela a beber álcool pra se sentir mais alegre, pra gravar melhor, dizia que a galera do Brilhante Victória bebe, você deveria beber também, né? E ele apertava e fazia massagem nela, ou colocava a mão na perna e perguntava se ela tava com frio. A Alexa Nicholas, que interpretava Nicole em Zoey 101, fala nesse documentário Quiet on Set sobre a hipersexualização que a personagem dela tinha. Ela fala que ela não via a necessidade de uma pré-adolescente usar roupas tão curtas assim, ou até mesmo ser uma desesperada por garotos, né? Porque na série Zoey 101, a Nicole, ela vivia querendo beijar um garoto ou estar com um garoto, né? Ela era obsessiva. E também tem relatos dizendo que a Alexa Nicholas, ela sofria muito, né, muitos xingamentos do Dan Schneider, porque ele defendia a Jamie Lynn Spears, que é a irmã da Britney Spears, que fazia a própria Zoey e deixava ela pra baixo, né? E ela às vezes contestava algumas falas do roteiro, porque ela achava imprópria, né, onde ela vestia uma camiseta e a personagem dela falava que, nossa, como essa camiseta me deixa com seios grandes. Ela questionava isso, mas ela não podia fazer nada na época. Wardrobe for me. Valeu, Mate, obrigado pelo sub, irmão. Deus abençoe. Mine was always like short skirts and like fitted tops, even like off the shoulder. How about this top? You like this top?
It makes me look chesty. E ela também denuncia outras coisas muito bizarras que aconteceram nas séries da Nickelodeon e que até hoje não tem explicação nenhuma. Que nem as famosas cenas de pés nos programas do Dan Schneider da Nickelodeon. Praticamente todo programa do Dan Schneider tem alguém com o pé de fora. E você vai pensar, tá, mas o que tem um pé de fora? Para muitas pessoas, um pé pode não significar nada. Mas existem pessoas que têm fetiche. E isso aparecia constantemente na televisão. Você tem um episódio de iCarly onde o pé da Miranda Cosgrove aparece. Você tem o pé da Victoria Justice aparecendo. Você tem até aquela cena bizarra e inexplicável onde a Ariana Grande, ela tá lambendo o próprio pé, né? Ela tá botando o pé na boca. E na época do Sammy Cat, houve até uma aposta, que é uma das coisas mais bizarras que aconteceram, aonde o perfil oficial do Sammy Cat pediu para que as crianças postassem fotos do pé, né, escrito alguma coisa. E até hoje não tem explicação nenhuma pra ter rolado esse desafio. O ator Lynn Ferguson, que interpretava um menino nariz, em uma das séries produzidas pelo Dan Schneider, ele relata que ele tinha o nariz muito grande, né? O personagem dele era pra ter um nariz muito grande, e esse nariz era pra representar um membro, né? Um membro reprodutivo. E quando ele espirrava, saía um líquido do nariz, e esse líquido era jogado na cara das pessoas, né? Dos atores, das atrizes. Named Noseboy, naturally. You know, what was different about this, they gave me a prosthetic nose, like an enlarged nose. Can't help but notice that it looks like it's tentacles on my shoulders. Isso é outra coisa que acontece também, né? A própria Alexa Nikolas, ela fala que tem um episódio em que um tipo de gosma voa na cara da Jamie Lynn Spears. E tudo isso era porque era engraçado. O Dan Schneider, ele até tenta explicar essas piadas no vídeo de resposta dele. E ele diz que ele não vê nenhum problema em retirar elas. Só que na época isso era considerado engraçado. Será que isso era considerado realmente engraçado? Isso é coisa de Jack. Every one of those jokes. Cada uma dessas piadas foi escrita para um público infantil. Porque as crianças se achavam engraçado. We have some adults Agora temos alguns adultos looking olhando para back eles at them 20 anos 20 years depois. later, and they're saying, oh, you know, I don't E think estou that's dizendo, appropriate eu não acho que for a isso seja kid show. apropriado para um And I have no problem with that. If that's how anyone feels, let's cut those jokes out of the show. Ao longo do documentário também, duas roteiristas, que é a Christine Stratton e a Jane Kilgan, afirmam que elas foram forçadas a dividir um salário, enquanto outros roteiristas homens recebiam o salário cheio. I was going to have to split a salary with a writer that I did not know. So they were getting 2 for the price of 1. They were going to hire 2 women and have them share a salary. E aí elas falam que o Dan Schneider, ele tinha o hábito de pedir massagem, sabe, favores. Elas dizem que ele falava isso na brincadeira, só que quem conhecia realmente o Dan Schneider dizia que não era brincadeira. E que se elas fizessem... Mano, esse maluco devia ser o cão chupando manga no set, mano. Tipo assim, o cara deve falar alguma coisa, se você não... tá fora. Massagens que ele desejava, os Ainda mais em época roteiros que, delas tipo, a galera não podia fazer denúncias abertas, porque qualquer um ali que dedurasse ia sair fora também, o cara controlava tudo, mano. tornariam episódios. E um dos acontecimentos mais polêmicos, com certeza, é o que envolve a Amanda Bynes, né? Que foi a atriz do show da Amanda, ela bombou em Hollywood depois, só que ela acabou se envolvendo com drogas, ela teve que ser tratada, ela ficou internada, e hoje ela não atua mais, né? Ela, na verdade, faz curso pra se tornar... Caralho, cigarrão branco só cinza, mano. Caralho. manicure, é o que ela quer fazer da vida dela. E no Quiet on Set é dito que nessa época o Dan Schneider, ele apoiou que a Amanda Bynes se emancipasse dos pais. E tem até relatos que dizem que ela foi morar na casa do Dan Schneider por um tempo, depois que ela se emancipou dos pais. Então, tem muita gente que diz que via eles saindo e voltando pro set, e isso pode significar que eles tenham tido um relacionamento. Tem até rumores, né, daí isso aqui entra mais na parte dos rumores, de que na verdade o Dan Schneider teria engravidado a Amanda Bynes e ela fez um aborto, e aí por conta disso ela ficou traumatizada e a carreira dela entrou em declínio. Enfim, é rumor e não tem como saber se isso de fato aconteceu ou não. Mas de que ela se envolveu com drogas, de que ela parou de atuar, isso é real. Hey, look at you! I love your outfit. Yeah, I like yours. Existem muitos outros relatos, né, que poderiam entrar nesse Irmão, vídeo, a mas ele ia TV ficar ela é um enorme, pouco e aí, provavelmente, abaixo do que a galera gente não ia assistir imagina, né, tudo. velho? Então, se você quiser uma parte 2, comenta a parte 2, porque aí eu sei que você chegou até o fim, que você gosta. Doideira, a TV pode ser um pouco mais suja do que a gente imagina, pessoal. Pouco mais sujo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, meu irmão. Eu querer...